Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís com o missionário R.R. Soares. 28 de outubro às 19 horas, o missionário estará em São Luís, no Maranhão. E no dia 29 de outubro, às 9h14 horas. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Quaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai, aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis para onde? Ele é o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. É assim que nós queremos, meu Deus, a nossa trajetória neste caminho da verdade, da vida, andando, meu Deus, nos teus preceitos, nos teus mandamentos, e guardar e obedecê-los, Senhor. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Senhor. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores
estaremos te amando. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Eu quero ouvir você. Aquele que tem os meus mandamentos e faz o quê? E os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós declaramos em alta voz, em uma só voz: quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. E aqui está a igreja que se rende a ti, Pai, e declara isso: quero, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Que essa frase, Senhor, não seja frase lançada ao vento. Queremos te amar, por isso nós estamos aqui neste dia. Porque eu creio que vamos aprender. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de nos direcionar. Eu creio, meu Deus, que vamos sair daqui melhores. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, para te amar mais, para aprender mais, aprendendo do Senhor, praticando a tua palavra, a tua justiça. Nós vamos estar te amando, Senhor. Não serão palavras lançadas ao vento, muito pelo contrário, meu Pai. Será edificação para a nossa vida espiritual, Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso nós queremos prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Por isso nós estamos declarando: queremos te amar mais, Senhor. E você vai declarar isso. Você vai declarar isso sobre a tua vida. Sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Declare: quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia, aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Para te amar, Senhor, nós precisamos nos render a cada momento. A cada momento mais nos render aos teus pés. Nos render diante da tua grandeza. Ah, Pai, nos prostrarmos diante de Ti. Aleluia. Aleluia, nós queremos nos render a Ti. Ah, se renda a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo. Oh, Senhor, se renda a Ele neste lugar. Se desmanche na presença dEle. Ah, saia do seu natural. Saia do seu natural agora, em nome de Jesus.
Jesus. Se renda a esse Deus maravilhoso que está aqui. Você acabou de entoar a Ele que você quer amá-lo mais e mais e mais. Então se renda a Ele nesse momento, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Podem te faltar palavras, mas essa canção é uma oração que você vai fazer nesse momento. Essa é a canção que você vai fazer e vai orar e vai pedir: Senhor, eis-me aqui. Assim como fez, meu Deus, Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eu vou clamar a Ti, porque tudo vem do Senhor. Eu vou clamar a Ti, porque tudo vem de Ti. O que eu preciso vem de Ti. Aleluia. Eu quero que você declare isso como uma forma de oração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. É a tua oração. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Diga: sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. A igreja do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. É de Ti que vem a nossa força. Eu me lanço a Ti, Senhor. Aonde é o meu refúgio? Te encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde Querido Deus, estamos na Tua presença e que essa noite seja especial para cada filho, para cada filha que chegou até aqui, pois neste dia o Senhor marcou na nossa vida uma obra especial. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que preparaste. Eu abro meu coração para que o Senhor faça uma obra nessa noite e que junto com esses filhos todos nós vejamos aqui a Tua bênção.
porque a tua palavra diz claramente que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, e és um socorro bem presente na hora da angústia. Nós não vamos temer, não vamos duvidar, vamos acreditar que coisas lindas o Senhor tem para realizar na nossa vida. Entregamos a direção desse culto nas tuas mãos, pedimos que o Espírito Santo fale conosco e que haja instrução em cada vida. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E você levante as suas mãos, diga: meu Deus, eu te apresento a minha vida. Fale comigo, pois eu preciso da tua palavra em meu coração para que eu faça toda a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Digno, santo, maravilhoso é Ele. Glória a Deus. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos, vamos sentar, que Deus abençoe você e a sua casa. Que bom que você veio à casa de Deus para poder receber tudo aquilo que Deus preparou. O salmista Davi, ele fez uma oração. Vocês vão se recordar disso. Só que antes dele pedir para Deus, ele faz uma declaração de quem o Senhor era para ele. Lá no Salmos 23 diz bem assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sabe que ele faz ali uma das declarações mais fortes que um servo de Deus pode fazer. Falou: eu acredito que aquele que dirige a minha vida faz o que é melhor para mim. Tanto que na tradução da Nova Bíblia Viva ele diz bem assim: o Senhor é meu pastor, ele me dá tudo o que preciso. Ou seja, o que eu não preciso, não vem. O que eu preciso, ele faz. E aí ele vai falando de uma série de coisas, e aí ele chega: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás. Eu faço de tudo para que a presença de Deus permaneça comigo. Você sabe que essa parte da presença de Deus permanecer não pertence a Ele, pertence a nós. Eu comentava hoje aqui na reunião da manhã que existe um princípio na Bíblia. Está lá em 2 Crônicas 15, versículo de número 2. O Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o buscamos, Ele se deixa encontrar. Agora, se nós o abandonamos, Ele também nos rejeita. O profeta Malaquias, ele disse: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E até lá nos dias do Malaquias, eles ainda perguntam: mas em que nós temos que voltar para Ti? Na cabeça deles estava tudo bem, mas não estava. Aí o Senhor vai até fazer um comentário. Antes da gente entrar na mensagem, vamos lá em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo de número 1, olha como é que é o negócio. Antes de eu comentar sobre o convite de Deus para que eles retornassem, olha como que era a ideia do povo. Malaquias capítulo 1. Quem achou, diga amém. No versículo de número 6, ele diz bem assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu? O Senhor está conversando com eles, falando sobre coisas naturais da vida. É natural que o filho honre ao pai. É uma coisa normal da vida o filho ter atitude de honra para com o seu pai.
E ele fala também sobre o servo que honra o seu senhor, que honra o seu patrão, que honra o seu líder. Isso é uma coisa normal, comum e correta da vida. Você aqui pode não ter patrão, pode ser que você tenha cliente. O cliente é o teu senhor. Você tem que honrá-lo. Eu não sei se você já passou por isso, de vez em quando a gente acaba vivendo, de você entrar numa loja e as pessoas fazerem pouco caso de você. Já aconteceu com isso? Já aconteceu? De você entrar numa loja, querer até comprar alguma coisa, a pessoa faz pouco caso. Ela olha para você, te mede pela tua cara, te mede pela tua aparência, não dá nem bola. Ah, eu queria ver um tênis. Veja aí, pai. Esse aí tem? Ah, deve ter. Faz de qualquer jeito. Se você vende alguma coisa, se você trabalha atendendo o público, você tem que honrar aquela pessoa que te procura. Ah, mas eu gastei meia hora atendendo a pessoa experimentou 10 pares de sapato e não comprou nenhum. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você fez a coisa correta, aquele pode não ter comprado. Mas daqui a pouco Deus manda outro, que chega ali, pede, nem experimenta, paga e leva. Por quê? Porque você cumpriu o princípio da honra. É que às vezes nós somos cegos pelas más experiências que nós passamos na vida. Ah, eu atendi a pessoa, ela não quis saber de nada, o próximo que atende chegar eu vou atender de qualquer jeito. Não faz isso não. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Aquele a quem ele serve, ele deve o quê? Ele deve honra. Aí o que acontece? Usando a narrativa da leitura da explanação do Malaquias continua. E aí ele chega no capítulo de número 3. Versículo de número 7. Malaquias 3, 7. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O que ele diz? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí você para um pouquinho. Não vou fazer a leitura toda com você, mas no caso deles, eles estavam falhando com Deus na matéria do dízimo. E aí você pode vir com aqueles argumentos de internet. Mas o antigo dízimo era para Israel. O dízimo era da antiga aliança. Vou falar com você, não vou ficar batendo papo com você nesse assunto de quinta série. Se você quiser um dia sentar e conversar, a gente senta, abre a Bíblia, tudo bonitinho. Você não fica perdendo tempo com esses otários de internet aí que ficam ensinando besteira para separar você da bênção de Deus. Amém por isso? No caso deles, eles estavam separados de Deus por causa da falta da honra no que diz respeito a dízimos e ofertas. Provavelmente, para alguns aqui, essa palavra não se aplica, porque você leva as coisas com fidelidade. Só que algo que eu estou pregando hoje aqui para os irmãos, e eu já convido você, vamos abrir lá em 1 Reis 19, é a falta de cuidado com as coisas que você ora para ter, e a maneira como você se comporta quando essas respostas chegam. Você ora para ter as coisas, e algumas vezes nós pensamos o seguinte: eu fiz um determinado pedido para Deus, aquilo que eu pedi para Deus vai vir embrulhado numa caixa vermelha de lacinho amarelo escrito "de para". As coisas não funcionam assim. Eu estava falando hoje à tarde aqui com os irmãos, e eu usava essa história do Elias e Eliseu como referência. Deus, ele dá a unção para a pessoa. Só que a pessoa recebe a unção hoje, amanhã ela já sai fazendo tudo que a unção proporciona? Não. Eu até usei de exemplo.
Eu não cheguei na igreja 5 anos atrás, entrei na igreja num dia, no outro dia eu era pastor. Eu não cheguei na igreja num dia e no outro dia eu era líder estadual do Maranhão. O que foi acontecendo? Deus foi trabalhando através dos anos. Estava conversando com a minha mãe ontem, provavelmente ela esteja assistindo agora. Teve uma pessoa que chegou perto e falou: eu não acredito que o pastor Jamil é líder estadual do Maranhão. Aquele homem tinha vergonha de falar com as pessoas, era tímido. E era mesmo. Não falou nenhuma mentira. Só que o que acontece? Deus ele vai fazendo o quê? Ele vai destravando a pessoa. Só que eu preciso que você entenda claramente que existe uma participação muito grande da pessoa nesta obra. Tem gente que acha que vai receber hoje um óleo na cabeça e que vai dormir pobre, vai acordar rico, vai dormir doente, vai acordar curado, vai dormir feio, vai acordar bonito. É assim? Se a pessoa veio com essa cabeça hoje aqui, acho que é melhor ela levantar e ir embora logo, porque ela vai se decepcionar. Quem esteve aqui na Santa Ceia, você vai se recordar que nós falamos sobre o Elias sendo tratado por Deus lá naquele Monte Horebe. E quando Deus termina de falar com ele sobre a sua restauração, Deus vai dizer para ele aqui o seguinte, versículo de número 15, 1 Reis 19, 15. O que diz ali a palavra de Deus? E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também o fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu. Quem era ele? Quem era ele? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Por quê? Que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e muito bom. Então Deus, quando está tratando com o Elias lá naquele monte, se você não sabe da história, por favor, assista ao culto da Santa Ceia desse mês de outubro, isso? E você vai ver, pode assistir também o primeiro domingo, porque foram 2 semanas falando, mas o desfecho da história começa ali, termina na Santa Ceia, melhor dizendo. Aí Deus fala: Elias, você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir o Hazael, o Jeú e o Eliseu. Os reis a gente deixa para outro dia, certo? Você vai ungir um profeta no teu lugar. Então você imagine que Deus ali deu para ele a garantia de que haveria um sucessor. Só que o Elias nunca viu Eliseu na frente. Não sabia se o Eliseu era careca, barbudo, baixinho, alto, gordinho, magro. Não sabia. A Bíblia diz que ele sai em procura. E aí ele encontra. Só que é interessante, olha só.
ele encontra um homem que está arando terra com 12 juntas de bois. Só que a Bíblia fala um detalhe que é bem interessante. Ele estava lá atrás da 12ª. Vamos ser sinceros aqui, gente. As pessoas interessadas pelas coisas, elas estão à frente ou elas estão lá no fundo? Quem lembra do tempo da escola? Quem é a galera que senta lá no fundo da escola? Quem lembra? Os mais dedicados? Aqueles que querem aprender tudo? Não, normalmente eles gostam de sentar lá atrás por causa da galerinha deles e aí eles ficam fazendo bagunça. Agora, por que o Eliseu estava lá na rabeira do negócio? Muito provavelmente ele estava desinteressado por aquela vida. Ele estava desinteressado por aquela vida de lavrador. Ele sabia que Deus estava querendo alguma coisa dele. Agora, não adianta Deus querer alguma coisa de você se você não corresponde. Cadê os casados aí? Você sabe por que tu casou com essa pessoa que você vive hoje? Porque houve correspondência. E tem gente aqui que tem história que deu fora em 10, 20, 30. Porque não tinha correspondência. Aí o Eliseu passa, e é interessante, pastor Orestes, por favor, vem aqui. Presta aí o seu terno, seu blazer, né? Suponha que o terno aqui do pastor Orestes, Orestes não sou Cebolinha, Orestes. Vocês gostam, né? Suponha que esse aqui é a capa do profeta. Aí o que acontece? O profeta passa e joga. O Elias não sabia quem era Eliseu. Mas o Eliseu sabia quem era Elias. E olha o que é interessante. Às vezes a gente lê a Bíblia como criança lendo história em quadrinho. A gente pensa o quê? Caiu a capa. E aí o que acontece com Eliseu? Vai seguindo ele igual um retardado. Não. Ele sabia quem era o Elias e sabia o que aquilo significava. O Eliseu praticamente estava esperando aquilo. Tanto é que ele já estava lavrando a terra com o quê? Com a 12ª junta, lá no final. Para largar é a coisa mais fácil que tem. Quando a pessoa está lá na cabeceira, envolvida, liderando, mandando, para ela renunciar é terrível. Vocês lembram do jovem rico? Foi fácil para ele renunciar? Não, só que veja o que acontece. Ele ouve aquele convite de Jesus para largar tudo. Como ele estava na plena abundância, com o coração naquele patrimônio, ele não teve força. Então aquela perca do interesse do Eliseu, com certeza foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo. Então Deus já foi preparando e foi trabalhando para que ele perdesse o interesse, para que quando chegasse o momento, ele não recuasse. Tanto que o Elias joga a capa sobre ele, e ele fala, o profeta, deixa eu dar tchau para minha mãe, para o meu pai, e eu vou te seguir. Não tem que ficar insistindo. O profeta falou, vai e volta. Ele vai lá, mata bois, pega as madeiras lá da canga dos bois, lá do jugo, assa as carnes e dá para o povo. Tipo assim, eu estou largando essa vida para nunca mais voltar. É uma renúncia total e completa. Agora, por que isso? Deus já vem trabalhando na vida dele. E Deus vai trabalhando e ele vai o quê? Ele vai correspondendo. Porque quando você lê na Bíblia, o cara recebeu porção dobrada, você pensa o quê? O cara dormiu sem nada e acordou com tudo. Não. E é interessante essa história? Fica aí, pastor Essa. Versículo número 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse o quê? Vai e volta, porque que te tenho eu feito?
Presta atenção numa coisa. Naquele momento ele estava sendo ungido para profeta. Só que ele precisava ser o quê? Pastoreado, ensinado, orientado, dirigido. Nós temos na igreja, 99% das pessoas são pessoas ungidas por Deus. O outro 1%, a hora que entender, também vai se tornar ungido. Praticamente 100% da igreja tem a unção de Deus sobre a sua vida. Só que não para querer o quê? Para ser ensinado, para ser pastoreado, para ser instruído. Eu sou sincero contigo. Eu amo de coração aquelas pessoas que têm coisas para resolver e manda lá uma mensagem: pastor, por favor, estou indo resolver um problema ali, manda sua bênção aqui. Esse tipo de gente é gente que dá gosto de lidar. Esse é o tipo de gente que vai receber a porção dobrada. Esse tipo de gente que vive debaixo da autoridade, que entende que precisa ser cuidada, orientada, pastoreada, disciplinada. Esse tipo de gente que vai longe. O Elias falou: vai, despede da tua família e volta, porque ainda eu não fiz tudo o que tinha para fazer com você. Existe um tempo de preparação para a tua vida. Eu joguei a capa em cima de você, você já entendeu. Esse ato de jogar a capa sobre a sua vida significa que você vai ser um profeta. Vai ser. Tem a chamada, mas vai ser preparado para ser um profeta. E diz a Bíblia o quê? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e fazia o quê? E o servia. Isso é uma coisa muito forte. O camarada recebe uma chamada, ele recebe um convite para ser sucessor de um grande homem de Deus. Só que ele não vai atrás com papel e caneta, anotando. O que o profeta faz? Ora. Então vamos anotar aqui, ora. O que o profeta faz? Jejua. Então vamos anotar, jejua. Não. Ele foi atrás para fazer o quê? Para ser um servo. Você sabe o que as pessoas falavam a respeito do Eliseu? Que ele era o homem que jogava águas nas mãos de Elias quando ele queria lavar a mão. Esse era o serviço dele. Aí eu vou te dizer uma coisa aqui. Tem muita gente que não entende esse papel de ser servo. Vamos lá em Atos 13? Antes de eu fazer uma leitura aqui contigo, deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Quem de vocês já foi ajudado por algum escrito de Paulo? Quem já foi ajudado? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais. O Paulo ajudou todos nós, tenho certeza disso. Agora deixa eu lhe falar da onde que saiu esse moço. Atos 13, 1. Quem achou, diga amém. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, o quê? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. Vou repetir o que eu disse para você. A pessoa recebe a chamada.
ela não sai atuando na plenitude daquele chamado na hora. Você sabe por que o Paulo estava lá em Antioquia? Porque em Jerusalém ninguém quis ele. Você lê depois, ele se converte lá no Atos 9. Ele vai se apresentar lá em Jerusalém, ninguém dá bola para ele. Ele volta lá para Damasco, fica lá escondido. Não sei quanto tempo. O Barnabé é mandado para essa igreja de Antioquia, para ser o pastor da igreja. E ele vai lá em Damasco e busca quem? O Saulo. Busca o Saulo para ser apóstolo? Escrever as cartas? Para operar milagres? Não. Chama ele para quê? Para servir na igreja. Saulo. Saulo, fica na porta da igreja recebendo os irmãos. O que é isso? Servir ao Senhor. Saulo, irmão Saulo, fizeram nhaca no banheiro, vai lá limpar. O que é isso? Servindo. A quem? Ao Senhor. Irmão Saulo, vamos evangelizar meio-dia hoje. Você que mora aqui no Nordeste, você sabe. Sair na rua evangelizar meio-dia é fácil? E o negócio é o seguinte, pessoal. Nosso evangelismo 12 horas hoje é em Teresina. Barnabé, está muito quente, Barnabé. Não, nós vamos. Porque evangelizando nós estamos fazendo o quê? Alguém disse para Paulo que ele seria o grande doutrinador do Novo Testamento? Alguém disse? Não. Alguém disse para o Eliseu que ele seria o profeta da porção dobrada? Alguém falou para o jovem Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas no deserto, que ele seria rei de Israel? Não. E Deus também não fala para nós o que nós vamos ser. Ele simplesmente dá para nós uma unção e ele nos coloca em posições para servir. Por isso que ele está aqui parado até agora. Ele está servindo a Deus aqui de pé, no altar aqui. Muita gente não entende. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas não gosta de servir. O Espírito Santo não separa quem não serve. Não separa. E tem gente que anda brigando. Não entendo. Pregam para nós, não acontecem as coisas. Você sabe o que desenvolveu-se naquela trajetória? Você vai fazer o seguinte. Você vai voltar comigo lá no livro dos Reis, mas agora é no segundo Reis. Depois você vai comigo no Atos 18. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma salada para pregar para você as duas mensagens que foram pregadas, uma de manhã e outra de tarde. Certo? De manhã eu preguei 1 Reis 19, destrinchei tudo bonitinho. De tarde eu peguei o 2 Reis 2, destrinchei tudo bonitinho. Agora eu vou fazer uma salada só. Certo? Se você quiser ouvir as duas mensagens, depois você pede para o Jordão, porque está tudo gravadinho, bonitinho, né? Glória a Deus. E também para quem está em casa. Eu estou em casa, como é que eu faço para ouvir a mensagem? Você abre lá o aplicativo do Spotify e procura lá IIGD Maranhão. Está lá no Spotify, hospedadinho, bonitinho. Amanhã já estará? Já está lá. Isso é... Tu é o raio mesmo, né, senhor? Rapaz. A da manhã e da tarde já está lá. Que benção, só falta da noite. Então, se você quiser, você pega lá o Spotify, procura lá, IGD Maranhão, mensagem do pastor Jamil, quinta-feira, 31/10/2024, às 9 da manhã. É assim que está lá, né? Aí você pode ir lá, mensagem do pastor Jamil, dia 31/10/2024, 15 horas. Aleluia. Acharam aí o 2 Reis? Capítulo de número 2? Quem achou, diga amém. Versículo de número 1.
Pode descer, pastor Ed. Fica à vontade. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha só, aqui começa. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse o quê? Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse o quê? Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse o quê? Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim o quê? E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja o quê? Porção dobrada de teu espírito. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Os anos passaram. O Eliseu se tornou o quê? O quê? Que profeta o quê? Servo. Ele tinha recebido a unção, mas ele não poderia assumir o cargo de profeta, sendo que tinha um profeta em atuação. Aquele profeta tinha que ser retirado. E naquele tempo, o ministério do profeta se encerrava com o quê? Com a morte. Aqui no caso não ia ser com morte, ia ser com arrebatamento. Aí o que acontece? O Elias não contou para ninguém que ia ser arrebatado. Como que o Eliseu sabia? Isso aqui é um negócio bem interessante. Você ainda não recebeu a posição, mas Deus já vai dando para vocês o quê? O discernimento de algumas coisas que são correspondentes àquilo que você vai fazer. Ele ainda não é. Mas ele começa a ter o quê? Algumas noções do que vem pela frente. Tanto é que chega lá em Betel, os filhos dos profetas, que também eram alunos, falaram: olha, você está sabendo que Deus vai levar o teu senhor hoje, né? O que ele falou? Bem sei. Fiquem quietos. Provavelmente alguém falou: mas como é que você sabe? Não, agora não posso. Eu tenho que ficar de olho no homem. Ele conversando lá com os filhos dos profetas. Vamos aplaudir Jesus, pessoal. Ele conversando com os filhos dos profetas, o Elias: Eliseu, fica aqui que o Senhor me mandou para Jericó. Já que você está batendo papo com os meninos, fica aí.
Não fica aí não. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixo. Aí foram lá para Jericó. Aí dali a pouco, ô Eliseu, fica aqui que o Senhor me mandou lá para o Jordão. Não tem problema nenhum, o Senhor te mandou, eu vou junto contigo. Quando Elias percebeu que o Eliseu era digno de confiança, porque assim, não sei se você se lembra, quando o Elias foi ameaçado por Jezabel, ele tinha também um servo que ele carregava de pé, estão lembrados disso? Ele foi e largou o servo, e o servo fez questão de ir junto? Não. Então aquele servo já sabe, você já entendeu hoje por que ele sumiu da história. Porque o Elias falou, fica aí, e ele ficou, e nunca mais apareceu. Tem gente que você se relaciona com ela, que você, quando, entre aspas, a dispensa, ela até levanta a mão para o céu e agradece. Na igreja temos pastores, temos membros, temos obreiros. Tem gente, se você falar, hoje não precisa vir, o que ela faz? Ufa, graças a Deus. Não precisa vir, mas eu vou estar aqui. Oh Deus, manda uns Eliseu para nós. Fica aqui, pode deixar que eu vou sozinho. Não, você não vai sozinho. Por que ele fez aquilo? Porque ele era um puxa-saco. Sabe o que é isso aqui? Discernimento. Dentro da Bíblia tem um princípio. O menor é abençoado pelo maior. E tudo hoje coopera para que vocês violem este princípio. Quando vão lá para a internet e falam mal de pastores, o que eles querem? Que você se distancie da sua liderança. Só que quem tem a bênção para te dar é quem te lidera. E as pessoas não entendem isso. Ah, mas eu já vi cada coisa. Vou te dizer aqui, ó. Coisas piores verás. Só que as coisas que você vê não podem roubar da tua vida a tua visão do propósito de Deus. Quando Elias percebe que ele vem junto até o fim, e você vê que interessante? Os 50 filhos dos profetas andaram um pedaço junto. Só que deu uma altura que eles fizeram o quê? Pararam de longe. Porque Elias olhou para o lado, o que você está fazendo aqui? Não te deixo. Elias pega a capa, toca ali no rio, o rio se abre e eles passam em seco. Lá do outro lado ele falou, já que tu não me larga, menina, o que você quer que eu faça antes de ser levado? Aí o Eliseu fala um negócio que eu acho muito forte. O que eu quero? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando fala que ele quer porção dobrada, o Elias deve ter lembrado na hora o preço que ele pagou para ser quem ele era. Não é que o Elias era arrogante, soberbo, não queria que alguém fosse maior do que ele. Não era isso, não. É a mesma coisa você. Ah, pastor Jamil, como eu gostaria de ser igual ao senhor. Tu é doido? Deus te livre disso. Ser igual a mim. Passar pelas quebradas que eu já passei, pelas lutas que eu já passei. Não. Por favor, não vá atrás disso, não. Só que a Bíblia diz, menino, você pediu coisa difícil, hein? Não vou te falar nem sim, nem não. Se você estiver do meu lado, quando Deus vier me levar, vai acontecer. Se você não me vê, não vai acontecer. Ele acabou de falar, diz que passa uma carruagem e separa um do outro. E na mesma hora passa um redemoinho e leva o Elias para o céu. Aí o que acontece? Isso aqui é matéria nova, tá? Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse o quê? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram, e elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram o quê? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram o quê? Olha só como é que é o negócio. O cidadão pede a unção dobrada e recebe. Só que é interessante. Quando ele vê a capa caída, ele pega as próprias vestes e faz o quê? E rasga. Aquilo tem uma simbologia. Quando o judeu estava em pranto, em agonia, em sofrimento. Mas aquilo também significava o quê? Eu não quero mais a roupa da pessoa que eu era até então. Eu não quero mais ser identificado pelas coisas que eu tinha até então. Tanto é que ele pega a capa. Onde está o Senhor Deus de Elias? Toca no rio, a mesma coisa acontece. E quem está lá de longe percebe uma diferença. Qual? Qual? O espírito de Elias está sobre Eliseu. Ele conseguiu o que ele queria? Agora foi assim. Caiu a capa em cima dele hoje, amanhã ele já está fazendo tudo. Tem gente, ó, olha aqui para mim. Que a capa já caiu em cima de você, ó. Há muito tempo. Só que você não dá continuidade. Ele recebeu a chamada. Ele foi atrás de desenvolver aquela chamada. E ele foi desenvolvendo aquela chamada e ele foi buscando de Deus uma coisa chamada discernimento. Você lembra do apóstolo Paulo que eu falei para você? Se ele já te ajudou alguma vez na vida? Lembra disso? Teve um dia que o Paulo ia jogar no lixo a obra que Deus tinha para fazer na vida dele. Vamos lá em Atos 18. Atos 18. Atos 18. A minha idade. Hã? Minha idade ministerial. Eu sou pastor há 18 anos. Glória a Deus. Vocês se importam de ler alguns versículos? Atos 18 diz assim. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado o quê? Que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício o quê? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o quê? Mas resistindo e blasfemando eles,
sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. E desde agora faço o quê? E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da... E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram o quê? Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem o quê? Muito povo nesta. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles o quê? Veja como que é a coisa. O Paulo, ele é levantado lá naquela igreja de Antioquia, um servo de Deus, um homem com um futuro brilhante pela frente. Só que chega um determinado momento da caminhada, que ele chega nesse lugar chamado Corinto. Corinto tem uma particularidade. Corinto é um lugar de zona de comércio que rolava muita grana. Só que foi a única igreja que o Paulo precisou trabalhar para se sustentar. A igreja de Corinto não dava salário para ele. Além de pregar, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que trabalhar para sobreviver. Vamos ser sinceros. Já começa a ficar um pouco pesada a história. Aí ele vai, começa a pregar, disputa nas sinagogas, converte alguns. Só que de repente as pessoas começam a fazer o quê? Começam a resistir e a blasfemar. A coisa já não estava fácil. Ele que tinha sido chamado para pregar, depois ele vai escrever para os Coríntios: Coríntios, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. O pastor da igreja tem direito a salário. Glória a Deus, igreja. O pastor da igreja tem direito a salário. Muito bem. Aí começam a resisti-lo. Ele já está naquela situação difícil de ter que trabalhar para poder se sustentar. Aí o pessoal começa a xingá-lo, a blasfemar contra ele. Ele faz uma coisa interessante. Você já leu isso nas ordens de Jesus? Ele falou: quando você for no lugar e não te receberem, você sai daquela cidade e faz o quê? Aquela cidade vai receber um juízo muito grande no dia do julgamento. O Paulo faz justamente isso. O Paulo condena aquelas pessoas daquela cidade ao quê? Ao inferno. A Bíblia diz que ele se tranca na casa de um homem chamado Tito Justo. A casa era do lado da sinagoga. E ele não ia pregar. De repente chega a notícia. Como é que é o nome do santo ali? Crispo. Crispo era o quê? Era o responsável da sinagoga. O que aconteceu com esse homem? Ele se converteu. Só que o Paulo estava o quê? Decidido a não pregar mais. O que aconteceu? Veio Jesus e disse para ele: Paulo, não temas, não se cale, fale, porque eu estou contigo, ninguém vai lançar a mão de ti para fazer mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. O que não fez, o que não deixou Paulo desistir daquela cidade? O discernimento espiritual. A sensibilidade à voz de Deus.
Ele queria desistir. Jesus queria que ele ficasse lá quanto tempo? Mais 1 ano e meio. E ele fica 1 ano e meio entre eles fazendo o quê? Servindo. Eu acredito que eles não deram salário para ele, mesmo assim. Ele ficou 1 ano e meio fazendo o quê? Trabalhando para se sustentar e servindo eles. Por que o senhor está falando do Paulo? Você sabe o que acontece com Paulo pouquíssimo tempo depois? Alguns versículos para frente? Ele vai para Éfeso. Sabe o que aconteceu lá em Éfeso? A maior explosão do ministério de Paulo foi lá. Ali não recebeu a bênção dobrada, não, ele recebeu a 10ª. Porque ele chegou lá, tinha 12 pessoas, e diz a Bíblia que em 3 anos eles evangelizaram todo o continente da Ásia na parte menor. O Eliseu falou: eu não vou te abandonar, não. O Paulo discerniu de Jesus: não abandone esse povo. Eu não sei em qual parte dessa história você está, mas eu vou lhe dar uma palavra: desistir não é opção. Parar de servir não é opção. E vou falar sem ficar querendo puxar o saco de ninguém. Tem coisa grande para acontecer. Não tire o seu coração de servir a Deus no que Ele te propôs. Eu sou só o jogador de água na mão do Elias. Você pode ser o jogador de jogador de água na mão do Elias hoje. Mas a vida vai passar. E Deus sabe recompensar quem serve. Jesus não deixa o Paulo desistir. Porque ele era o quê? Ele era um bom servo. Jesus não deixou ele desistir. E logo em seguida, ele pastoreia a melhor igreja da história. Vou repetir. Não sei em qual parte da história que está você. Mas se você simplesmente se manter firme, tem coisa grande esperando você ali na frente. Você não veio aqui por acaso. Eu não deixei esse culto num dia atípico à toa. Você precisava estar aqui para ouvir isso. Agora o que você vai fazer? Você vai servir a Deus. E você vai buscar sensibilidade espiritual para perceber as coisas. Desde as coisas mínimas. Desde as coisinhas mínimas. Tem dia que vão querer botar você de canto. Não, de canto não vou ficar não. Eu vou servir. Ah, mas que besteira, você joga a mão na água para o cara lavar, joga água na mão do cara para ele lavar a mão? Tem problema. A minha tarefa agora é essa. Lembra que eu falei sobre quem vende, quem negocia? Faça o teu melhor. Você pode não ser recompensado onde você está agora, mas logo em seguida você vai ser. Se isso aqui que eu estou pregando para você é a verdade, você vai ser recompensado pela sua dedicação. Agora, se você não está se dedicando, lamento. A sua história não vai muito longe, não. Então tome uma decisão hoje. Amém por isso? Deus te trouxe hoje aqui para firmar os seus passos. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Deus estava procurando um substituto para Elias.
Deus estava procurando um apóstolo para fazer a diferença. Deus estava procurando um rei para Israel. Tem uma coisa comum na vida desses homens. Todos eles eram o quê? Servos. Todos. E eu vou lhe dizer, quem não presta para servir, não presta para nada. Tá ouvindo? Quem não presta para servir, não presta para nada. Quem não presta para servir, não presta para nada. Dentro desse contexto espiritual é bem isso. Quem não presta para servir, não presta para nada. É isso que eu quero que fique no seu coração hoje. Guarde essa palavra com você. Amém? Vamos fazer uma oração para quem está em casa. Pai, nós mandamos a bênção para quem está em casa. Eles não podem receber esta unção presencialmente, mas eles no dia de hoje são tocados pelas verdades dessa palavra. E eu sei que existe um trabalhar do Senhor sobre a vida de todos. E que a cada dia essas pessoas se posicionem, se coloquem no caminho pelo meio da qual elas vão receber a tua bênção. Nós oramos pela vida de todos. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai operar milagres. O Senhor vai fazer maravilhas. E eu peço a tua bênção. Nós falamos isso em nome do Senhor Jesus. E se você acredita, diga amém. E graças a Deus. Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís com o missionário R.R. Soares. 28 de outubro às 19 horas, o missionário estará em São Luís, no Maranhão. E no dia 29 de outubro, às 9h14 horas. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Quaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você. É isso aí, meus amigos. Que bom poder falar com vocês. Pastor Jamil está passando por aqui, logo depois da nossa grande reunião aí. Você que estava acompanhando o nosso culto da sede estadual, agora você fica comigo e com os pastores. Eu vou, nessas próximas 2 semanas, fazer aqui essa nossa agenda de uma forma bem prática, bem objetiva, porque nós estamos naquela grande preparação, porque o nosso missionário R.R. Soares estará conosco neste dia 28 e 29 de outubro, na nossa grande São Luís. E eu só quero dar para você aqui um versículo da Bíblia. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu lhe falar. Você vai receber convites aí para estar na igreja na segunda, na sexta, no domingo, e abra o seu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. O salmista Davi, ele tinha prazer de receber convites para ir à igreja. Por quê? Ele sabia que algo grande o estava esperando. E tem algo grande esperando você, tá certo? Aqui na sede estadual, na Avenida Guaxinduba, número 27. Eles vão colocar aqui o horário da segunda, da sexta e do domingo para você. E será muito especial o que o nosso Deus vai fazer, tá bom? Fica com os nossos pastores aí e que o bom Deus abençoe a sua vida. Isso mesmo, meu pastor, domingo é aquele dia dos filhos de Deus. E aqui na igreja do Coroadinho eu atendo os amigos em 2 horários, às 16 e também às 18 horas, em o nome do Senhor. É aquele dia que a igreja se reúne para adorar a Deus, para se encher do Espírito de Deus e também para aprender a palavra do Senhor.
A palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que nos traz vida e vida com abundância. Eu quero convidar você que é do Coroadinho, da Vila Conceição, você que é ali da região do Bom Jesus, a estar comigo. Venha buscar o Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Por isso devemos nos achegar, por isso devemos nos aproximar do Senhor. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então venha estar comigo neste domingo na Avenida Amália Saldanha 255, ali na Feira do Coroadinho, às 16 e às 18 horas. Juntos nós vamos adorar a Deus e o Senhor vai se manifestar em nossas vidas, tá bom? Fica aqui o abraço do pastor Natan e eu espero por você na casa de Deus. Domingo de louvor e adoração. Domingo é o dia daquela busca, daquele encontro com Deus, da manifestação do Espírito Santo na vida de todas as pessoas. É quando o Senhor Jesus abraça as pessoas, quando a pessoa vai entregar o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus, e nós ali estamos com 2 reuniões de louvor e adoração, às 8 da manhã e também às 18 horas, louvor e adoração, aqui no bairro São Cristóvão, Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Chirirical. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te aguardo lá. Homem de Deus, domingo é aquele domingo forte, aquele domingo do louvor, aquele domingo da adoração, é aquele domingo onde nós nos envolvemos com Deus, é o domingo da força. A Bíblia Sagrada diz, no Salmos 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. Domingo é aquele dia onde nós buscamos a força de Deus. E domingo nós temos ali na nossa igreja da Cidade Operária 3 horários abençoados. 8 horas da manhã, às 4 da tarde e às 18 horas. Ali na avenida principal, unidade 203, número 61, no nome de Jesus. O domingo está sendo especial lá na igreja da Coab e eu convido você que está me assistindo agora a se achegar a Deus. A palavra dele diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então você já tem essa autorização, você pode se achegar a ele que de maneira alguma ele vai te lançar fora. Vem participar, domingo é 7 horas da manhã, as primícias para Deus. 3 horas da tarde e também às 18 horas. Avenida Gerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Eu te aguardo para juntos vivermos um momento especial com Deus. O domingo do Senhor, aquele dia onde nós buscamos a presença do nosso Deus, o Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos orienta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Então, ali na nossa igreja do Maiobão, estamos ali em oração, em clamor, em busca, nos consagrando, nos fortalecendo, nos enchendo do poder de Deus. Então, você é meu convidado especial, grave bem aí os horários, 8 horas da manhã, às 15 horas, como também às 18 horas. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Não deixe passar. Aproveite esse tempo, esse momento para buscar e adorar o Senhor Jesus. Endereço, grave bem, Estrada de Ibamá, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é meu convidado todo especial. Domingo dos Filhos de Deus. Você não pode perder. Lá no Alto da Esperança, Avenida Principal, número 5, às 8 e às 18 horas. Estaremos ali orando, porque o Senhor Jesus prometeu que ele voltaria para o Pai, ele voltou, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. É aquele que nos consola, é aquele que nos mantém alegre e que nos guia em toda a verdade. Então você não pode perder. Estou ali te aguardando na Avenida Principal, número 5, Alto da Esperança, às 8 e às 18 horas. E na mesma fé, a pastora Rosa, ali no Anjo da Guarda, Avenida Moçambique, número 7, também às 8 e às 18 horas. Eu, o Senhor Jesus, aguardamos você para a glória dele. Amém. Olha, glória a Deus, hein? Domingo é dia de buscar ao Senhor, de adorar o seu nome santo. Domingo é aquele dia de nós aprendermos mais na sua palavra e colocarmos a nossa vida no altar de Deus, nos enchermos do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Então eu quero te convidar para estar conosco,
para você estar em 2 cultos onde Deus irá abençoar a sua vida com a presença santa dele. É onde nós adoramos, é onde nós nos envolvemos com Deus. Então, anote aí o nosso endereço, que está na Avenida do Contorno Norte e Sul, número 13. Mas o nosso convite especial é pelos horários também. Às 8 da manhã e às 18 horas, eu espero por você. Eu e minha equipe vamos estar no aguardo e se você vier, você vai ter um encontro com Deus que vai mudar a sua história. Vem estar conosco no domingo, em nome de Jesus. O domingo é o domingo dos filhos de Deus, é o domingo de louvor, é o domingo de adoração na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o nosso convidado especial a estar conosco nesse domingo, em 2 horários. 8 da manhã e às 18 horas. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Você vai encontrar a nossa igreja. É um dia de louvor, é um dia de adoração na nossa igreja do São Raimundo e eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu, Pastor Diego e toda a equipe de fé, no nome do Senhor Jesus. Maravilha, hein? Você ouviu o recado dos homens de Deus aí? E é só você procurar um dos nossos endereços, porque nós temos a certeza da bênção e da vitória sobre a sua vida, tá bom? Aqui na sede estadual, Avenida Guaxinduba, número 27, bem no centrão de São Luís, eu quero atender você. E se preparem, 2829, missionário R.R. Soares aqui em São Luís. Deus te abençoe, fique com Deus. Quando a fé se acende, nenhum problema permanece no escuro. Reuniões de poder em São Luís, com o missionário R.R. Soares. 28 de outubro, às 19 horas, o missionário estará em São Luís, no Maranhão. E no dia 29 de outubro, às 9h14 horas. Anote o endereço. A sede estadual fica localizada na Avenida Guaxinduba, número 27, no centro de São Luís. Momentos de fé, cura e renovação com o missionário R.R. Soares. Esperamos por você.